Nunca termina o assunto. 137. É. Na minha aula tudo é novo. E aí o que acontece? Menos eu, né? 137, 137. Na hora da apresentação, viu, Bia? Igual eu falei pra ela, entra pra fila, viu? Apresentar bonitinho, viu, Bia? E aí, em resumo, eu falei o seguinte, ó. Não, punição aleatória do livre. Ela, mas como assim hoje não tem punição? Eu falei, você quer uma punição? Você quer que eu faça a punição hoje? Aí esperei uns 10 segundinhos, silêncio, e mascando o chiclete à minha frente. Falei, não, então beleza, toma a sua aí, o chiclete. Não, sabe o que foi triste? Tinha acabado de ganhar a punição no mesmo dia, um elogio no mesmo dia. É. Mas foi bom, porque o outro horário, outra aula, ficou em silêncio. Não deu elogio, não. É porque eu dei a punição, aí ela falou assim, nossa, logo hoje eu ganhei elogio. Eu falei, foi, como você ganhou elogio com um chicletão desse na boca? Não posso. Mas, entendeu? Aí ficou triste, chorou na aula, a aula continuou do mesmo jeito, moendo. Falei, ó, aí a filosofia vence, né? Você tá assim por causa de quem? Não, por causa dela. Não foi por causa minha. Você tá ruim por causa sua. Foi você que causou isso aí. Era só não ter? Era só não ter mascado o chiclete. Com vontade. A vai tentar terminar ali com o livro levantado. Tática antiga. Só não agora. Nada. Então é isso. É... Mas a punição vai vir, viu? Não esqueci não. O... Seguindo nossa vida aí. O assunto novo, hein? 137, termometria, foram mandar esse título aí. Dilat... 137. Dilatometria. A gente só vai ver a parte de termometria aí, tá aí, beleza? Em resumo, é termologia em geral. Por que a gente não vai ver dilatação? Porque lá pelo currículo do estado de Goiás, a gente não estuda dilatação aqui. Então eu vou cumprir o que está no currículo, se der prazo a gente fala um pouquinho de dilatação. Mas eu vou dar alguns contextos, você vai entender o que é dilatação. Dilatação está associado, eu aqueço alguma coisa, ele expande, ou esfrio, ele comprime. Nesse contexto aí. Certo? Quem quer quem aí, nem mais? É ela aí? Ela aí? Ela e quem? Quem que é ela e quem? E o outro? É você? Milena aí? Para você que está assistindo esse vídeo aí na Europa, na China, não. No continente asiático, na Austrália, essas aqui são minhas alunas. Essa é a Milena e essa é a Maria Eduardo. Pelo que dá para entender aqui, Praia das Lajes. É Cristalina, Goiás, nós estamos. Deixa o like. Se assistiu até aqui, escreve Praia das Lajes. Então, beleza. Você sabia que o do. Só aproveitar o contexto do Calanga aqui. O Monjaro lá, que a galera tá tomando lá. Você sabe ver do Calango? Você tá tomando, não? Tem que tomar, velho, que é bom. Isso, pra crescer, tá. Falta muito. Então vamos lá. Você sabia que veio de um calango? Sabe, né? Sabe, né? Já tá a questão do ano passado do Enem. É um calango, né? Monstro de Gila. Tá ligado ou não?
Massa, né? Galera, não, é porque acontece isso muito na ciência, muito. Que é o quê? Eu não sei se é Egito, Irã, Paquistão, é aqueles lugares para lá, deserto. O que a galera até hoje ainda faz? Tentando descobrir uma forma, uma cura, né, para diabetes tipo 2, certo? É algo devastador também, diabetes tipo 2. Espero que vocês não tenham, mas tem como a gente se controlar, em resumo. Mas não tem um remédio que você tome e fala, agora regulamos isso aqui e tal, insulina, o que seja. E a galera corre atrás até hoje. E aí uma das pesquisas que a galera fez foi nesse monstro de Gila, um calango. Tipo esse aqui, mas ele é mais feinho. É tipo aquele dragão de Komodo, meio feião, sabe que não tem aqui no Brasil. Só que aí, como ele vive lá no deserto, alimenta e fica vários dias sem comer, ele alimenta e fica vários dias sem comer, como que ele sobrevive sem comer? Então, ele produz alguma coisa, né, um açúcar própria, para sobreviver essa quantidade de dia, porque açúcar é energia, né, em resumo. E aí começaram a estudar sobre ele. E aí descobriram o quê? Que ele consegue ficar, entre aspas, sem sentir fome um período muito grande. Então, vamos caminhar para aqui, porque aqui está o caminho para a gente descobrir vamos falar assim, uma cura para diabetes tipo 2. Geralmente a gente faz isso na ciência. Estudou uma coisa, e aí pus esbarro, alguém falou, opa, isso aqui dá para a gente aplicar para quem tem sobrepeso, o cara fica sem comer uns dias, ele emagrece. Essa é uma dor mundial. O cara quer emagrecer sem fazer sacrifício, sem ir para academia, fazer 1 milhão de corrida, sem largar de comer o sanduichão. E aí explodiu. Não, sim, sim. Entrando em discussão, a gente já sabe. Mas aí o que acontece? Sempre vai ter. Aí o cara estava no laboratório, né? Nem sempre tem todas as fiscalizações, o cara pegou, vendeu. Aí o cara ganha muito mais dinheiro nesse contexto. Não tem todos os testes, né? Tanto que várias pessoas ainda sofrem vários efeitos colaterais e vai sofrer muitos ainda. O certo é. Oi? Ela tá tomando? Qual é o efeito que ela tá sofrendo? Mas ela já parou de tomar? Pois é. Porque. Oi. É isso aí. Não. Não. A ideia é o seguinte também, rapidinho. Estava conversando um final de semana atrás, enfim. É, uma pessoa uma vez tirou açúcar da vida dela, né? A gente estava conversando, eu e esse brother aí. E aí, em resumo, o que acontece? Ele fez, muitos anos atrás, ele fez ele estava com problema com açúcar, e ele ficou 10 dias sem comer açúcar, porque é onde seu corpo entende, você corta o açúcar, aí é o que gera mais tecido adiposo na gente, gordura, a gente engorda. E hoje a indústria é isso, farinha e açúcar. A indústria hoje é isso. Ela não está importando para você, não. Ela quer ganhar seu dinheiro de toda forma. E aí, o que ele fez? Uma reeducação por 10 dias, certo? Quando ela entrou nesse período, com acompanhamento médico, aí é a ideia de entrar o Monjaro, com a dosagem, certo? Essa pessoa que eu estava conversando. Como não tem prescrição, vou falar do meu jeito aqui para vocês entenderem. O cara tá lá no laboratório, o cara foi lá, opa, isso aqui eu posso vender, ganhar milhões. Roubei a fórmula, vendi para fulano e ciclano, trabalho no laboratório. Aí é treta desse para lá. Ganhei milhões no mundo inteiro, que todo mundo sofre o mesmo problema. Todo mundo tem alguns sim, porque é natural ter sobrepeso, uns é porque descuido alimentar. Desculpa as formas de falar, mas vocês entendem o que eu estou falando. Não estou querendo atacar nenhum contexto do tipo. E aí o que acontece? Não tem prescrição médica, não tem Anvisa, não teve nada para barrar, vende para todo mundo. Certo? Beleza. Como está em alta escala, como é que controla? Entendeu? Não tem como controlar. Aí a gente só fez esses efeitos colaterais. Só para fazer um asterisco de novo, eu já fiz, eu acho, uma vez aqui na sala de vocês, é igual o caso da. Participe, gentileza, igual o caso dos astros lá, né? Sou de leão, sou de libras, nada contra vocês que gostam. Já falei isso aqui já uma vez, né? Já falei não?
Lá atrás, na astronomia, estudando os astros, a galera foi rodando algumas culturas. Aí você vai no índio, o índio segue a lua para plantar mandioca, plantar um milho. A lua, sim, ela influencia em várias coisas. Gente. Somente as meninas, quando vai cortar o cabelo, a lua influencia. Não sei se vocês seguem isso, mas ajuda bastante. E aí eles descobriram que o quê? O índio lá também olha as estrelas e tem nome para as estrelas. O índio aqui do Brasil, o índio da África. E aí, presta atenção, velho. Uma tribo de outra coisa lá na Europa, em outro lugar, cada um olha o astro de uma forma, certo? E eles criaram crença em cima disso. Crenças são uma verdade sem nenhuma comprovação. E aí alguém dentro desses estudos falou, cara, isso dá dinheiro. Porque se eu vender isso aí para uma bagatela de gente e falar que sua vida tá ruim, porque você nasceu nesse signo e tal, você tem que fazer isso, aquilo, ela vai acreditar e dar certo. E aí arrochou. E hoje, até hoje, vende. Infelizmente, quando você estuda mais sobre física e vai pegar isso aí, tanto que a galera da física, tem gente que defende, porque acredita nisso ainda, ou também tá ganhando dinheiro em cima disso. Ah, hoje dá dinheiro, pô. Horóscopo no rádio, você tá doido, tem que falar todo dia, senão a tia, o tio ou você, meu Deus, eu não sei se eu tenho que usar azul essa semana. Isso aí. Nada contra não, mas é o spin-off do mal que a galera fala. Sempre na ciência, a galera tá num objetivo em prol do bem, mas sempre vai ter um esquizo para alguma coisa que é fácil dominar. É muito mais fácil eu te falar que você que nasceu no mês de agosto, ou você é leonino, ou de signo de virgem, né, que é o outro lá, e vai ter essas características aí que às vezes não tem nada a ver, o cara que nasceu em janeiro tem a mesma coisa, e você é muito mais infundado do que eu explicar que as estrelas estão ali, talvez até morreu há muitos anos, vai acabar e você não quer acreditar nisso não. Agora, se eu te falar que você tem que usar um cadastro de um jeito ou de outro, é muito melhor. Porque a gente é muito sugestionável. Cabuloso, velho. Sim, sim. Não, nada a ver, 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 nada a ver. Nada a ver. Ah, não, aí eles vão achar outra desculpa, né? Outra justificativa e tal. Mas em resumo aí, vocês aí, continua, isso é legal. Isso eu também, em algumas condições familiares, eu também participo desse contexto. Mas na hora que você pegar a fundo, foi assim que aconteceu. Aí na astrologia a galera falou assim, então beleza, vamos separar astrologia e astronomia. Eu não quero ficar enganando a galera aqui, inventando XY. O cara, eu quero, é isso que dá dinheiro, porque na astronomia, na moral, vocês viram a foto do buraco negro, se não me engano, 2020, 2019? Imagem extremamente horrível. Aquilo lá dá lucro para os caras? Agora, se eu falasse que aquilo lá é o fim do mundo, que eu tenho mais informações, muita gente ia querer pagar para saber essas informações. As coisas ruins, não estou falando que o Monjaro é ruim, não. As coisas que, estou falando nesse contexto aqui agora, as coisas que tendem a ser mais tendenciosa para dor e desejo das pessoas, dá muito mais dinheiro. Com certeza. Não, não, não. Não, não, não. O resumo, só para a gente fechar, isso que eu nunca falo aqui. Em resumo, é o seguinte: a ideia lá do Monjaro que a gente estava iniciando é boa. Só precisa ajustar algumas partes para muita gente não sofrer os efeitos colaterais e ter uma fiscalização maior. Meio difícil isso acontecer, porque isso é bom por um lado. Né? Muitas pessoas tomou, conseguiu ter uma redução, talvez até controlar e seguir a vida. Beleza. Mas essa galera sempre vai aproveitar um ensejo para rachar, porque dá mais lucro. Beleza? Esse é o contexto. O que eu estou falando da astronomia e astrologia, a galera viu que muita gente não vai estudar para entender, e muita gente também, mesmo eu falando e outras pessoas falando também, elas preferem não acreditar, preferem seguir na crença, o que é muito melhor. Eu não vou falar outros detalhes, que você também conhece outros detalhes de crença, que no final você acordou e falou, meu Deus, fui enganado a vida inteira. Mas é porque isso dá muito mais lucro. E a gente é sugestionado. A gente é um animal, infelizmente, que uma mentira contada N vezes, ela vira uma verdade. Isso é notório. Beleza? Por isso que eu sempre dou a liberdade para vocês. Eu dou minha aula aqui, explico.
e fala, algumas coisas aqui é só no ensino médio, outras coisas você vai estudar, você vai falar, eu só precisei desse degrau para entender, agora eu vou para o caminho mais certo. Mas a liberdade é sua, e fazer o que quiser com a informação. E aí o que ele está comentando da farmácia é o seguinte, no ano passado, tem um cara, eu já até comentei, o Wesley, de lá no Algarve, fiz um curso dele uma vez, até refazer de novo, muito bom, da neurociência, tudo do cérebro. E aí o que acontece? Nele lá, ele, no Instagram dele, até postou um médico, ele renomado lá fora, se eu não me engano, ele era neurocirurgião, se eu não me engano. Em resumo, o cara largou o cargo para fazer outras coisas, porque a verdade é essa. Vou dar um contexto simples. Não estou falando que é o caso da diabetes, viu? Vou dar um exemplo, tipo assim, dor de cabeça. Você toma um remédio hoje, esse remédio hoje te cura, beleza? É normal a gente criar uma certa resistência. Vamos imaginar que a dor de cabeça é um problema crônico, que todo mundo tem, e é uma coisa assim, era bom inventar alguma coisa para curar isso rápido. O que a indústria entende? Se eu inventar alguma coisa que cura, todo mundo toma, acabou ali. Se eu inventar algo que eu faço essa pessoa tomar hoje, depois daqui 2 anos ela tem que tomar de novo, é melhor. Porque ela sempre vai ter a dor, ela quer sanar aquela dor rápido. Se aquilo custa R$100, eu vou ganhar R$100 dela várias vezes até ela morrer. E eu não vou ganhar de uma pessoa, eu vou ganhar de milhares. Então, em vez de eu sanar essa dor rápido, eu não quero sanar essa dor rápido. Eu prefiro colocar um esparadrapo mais fraco para ele um dia ele descolar e o cara comprar de novo e tampando, e tampando, e tampando. Certo? Dá muito mais lucro. As pessoas que têm dinheiro para pagar 1 milhão nesse remédio para curar são poucas. As pessoas que têm R$100 são milhares, bilhares de pessoas. Então, dá mais lucro. Você entendeu o contexto? Então acontece isso muito. Vou dar um. Quando você faz química, cara, uma hora eu quero fazer uma aula sobre isso aqui, relacionado a mol, relacionado à bioquímica. Cara, você não tem noção do número de moléculas que vai para dentro de você, que é trilhões e trilhões e trilhões, para entrar no princípio ativo que você precisa para curar uma dor lá, sua específica. E às vezes a pessoa se dopa. E aí um dia eu fui lá comprar uma fralda para neném e vi lá paracetamol de 1 grama. Eu falei, meu Deus, já estamos nesse nível. É muita coisa, você não tem noção. Mas, em resumo, a indústria vai fazer isso. Então, o podcast, ele chama... Se eu lembrar ele, eu posto no Instagram lá e vocês vê lá. Em resumo, ele fala sobre farinha, remédio e cadê os caras do cigarro? Presta atenção no contexto. A gente fez uma campanha do cigarro um tempo atrás. Todo mundo fumava em qualquer lugar, de qualquer jeito, no passado. Se você vê uns vídeos meio antigos, professor fumando em sala de aula, é bagunçado o trem era. Juntou uma galera no governo, o governo descobriu que era fazia mal e tal, juntou uma galera no governo e falou, vamos fazer uma campanha para acabar com isso. Não sabe quem que é os caras, porque sempre tem alguém que inicia um projeto, né? Sempre tem alguém na frente disso aí. E colocou lá aquelas coisas feias que a gente vê na carteira de cigarro. Brocha, cai os dentes, destrói família, aquelas imagens horríveis. Cara, aquilo lá, os outros países falaram, cara, o Brasil conseguiu fazer uma coisa que a gente não conseguiu ainda. Quando você vai para outros países, não conseguiu. E eles tentaram entender como foi a campanha do Brasil. Não acharam os caras mais, no sentido, não sei se eles morreram, se mataram, o que fizeram. Porque deu certo. Deu certo. Só que o cigarro, até hoje mudou a massa. Hoje a gente tem o vape, né? O pod, é muito mais bonitinho. Dá muito mais lucro do que eu falar para você, cara, viva uma vida mais saudável. Vida saudável não dá dinheiro. Dá dinheiro é você tá estressado, você manda algo para dentro, ele abaixa seu nível lá de estresse. Estressei, de novo, estressei, de novo, estressei. É muito mais lucro. Muito mais lucro. Pois é. Você não viu? Foi nada, mano. E aí, eu entendi o contexto, mas os caras não vão segurar isso aí. Hoje o problema que a gente tem de dopamina alta, não tô falando nem de celular, aposto, cara, quer ganhar dinheiro rápido. Os caras rachou aí, velho, deu um problema, tá tentando segurar. Isso é uma galera que ainda importa com o outro. Porque no final mesmo, as cojas que sobre politicamente, que é quem eles que mandam, eles querem lucrar mais, velho. Quanto mais eu puder sugar de vocês, melhor. E aí onde eu quero falar de farinha e açúcar é a indústria moldou isso aí. Hoje tudo é farinha e açúcar.
Se um dia, espero você não passar por isso, mas infelizmente todos nós somos sujeitos, você passa por uma restrição alimentar, cara, você vai ver o número de coisas hoje que você não pode comer. Porque tudo está inserido a isso. A indústria embutiu açúcar e farinha em tudo. Sua mãe mesmo comentou isso, certeza ela vai ter uma prescrição médica de alimentação rigorosa. Talvez é difícil para ela seguir. Difícil. E hoje tem tudo açúcar e farinha no meio. Você vai nas gôndolas de mercado, qualquer lugar hoje você vê balinha, velho. Qualquer lugar hoje, numa altura que a criança já prova e vira aquele inferno na vida do pai para comprar. E qual que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu comprar ali um trem de R$ 2 para aliviar aquele inferno, daquela incomodação, ou eu segurar o menino chorando e depois dar uma banana para ele que ele não quer? É muito mais fácil eu pagar 2 contos. 2 desejos. Ele tem um desejo de comprar uma balinha, a dor dele é que está me incomodando. Então paga ali, aqui que é R$ 2. O que é R$ 2? Difícil. Pergunta qualquer pai de vocês, se possível, avô. Teve um contato com televisão um período. Não sabia disso. Meu pai trocando uma ideia uma vez, eu tive que perguntar para ele. Com os amigos dele, a gente estava lá na fazenda, e aí a gente, não sei por que motivo, chegou nesse assunto. Eu nem gosto de conversar esses assuntos com eles. Eu gosto de conversar coisas que eles acreditam, acham que é, e é do jeito deles. Às vezes tá tudo errado, eu acho é bom, porque eles contam história, é do jeito deles. Eu gosto de ver o mundo deles. E, infelizmente, chegaram nesse assunto de açúcar, não sei como. E aí eles E aí eles comentou, sabe o quê? Na televisão já passou propaganda que era proibido vender açúcar. Açúcar era uma droga. E depois tiraram, porque açúcar é dinheiro hoje. Fini, você vê lá, o do Carmed explodiu. Aí você vê tudo de Carmed, Fini, não sei o quê. Os caras explodiram, é dopamina. A gente quer aquele prazer. Hoje, na moral, quem aqui, por gentileza, seja sincero, depois, eu vou falar só do almoço, depois que almoçou, tem que comer alguma coisa doce. Levanta a mão. Não, quando você tá. Não, almoçou, velho. Passou um período, você tem que dar uma sensação, você fala assim, pô, tem que comer um chocolate, uma balinha, na moral. Não, não interessa o que seja, tem que ser alguma coisa doce. O restante eu acho que uns tá mentindo e os outros, parabéns, pra ser sincero. Cara, hoje é inevitável. Você vê, bicho. O cara. E é um mal, porque se você não come, talvez você vai conviver com uma pessoa, a pessoa fala assim, nossa, tem que comer um doce depois do almoço. Só você ter ouvido, isso ativa, uma hora você prova, acabou o caminho sem fim. Caminho sem fim. O que saiu ano passado? O que saiu ano passado? Das drogas, açúcar entra, né? Porque ela é inflamatória, dopamina. Das drogas, a gente pega droga mesmo, pesada, açúcar é muito mais difícil de ser retirado do que nicotina e cocaína, velho, pra você ter noção. Não, 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 não. Você entendeu, né, velho? Você entendeu? Eu também não. É. Os dados que a gente tem hoje, você tirar uma pessoa da açúcar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Bestinência, velho, brabo. Cara, a gente sonha com isso. Sente o gosto. Substitui não. Aí já é outra coisa. Não tá ligado a isso não, viu? Mas continuando aí, cara, é isso aí, velho. Pega essa linha aí, alguns aí, e resumo, eu recomendo para vocês, cara, gasta um tempo, lê algumas coisas. Hoje a gente tem IA, não dá para confiar em todas não, porque algumas não baseiam em fonte. Mas quanto mais informação você puder ler, é melhor para você. O ruim é o seguinte, isso é uma verdade para todo mundo que começa a estudar e quer dedicar, todo mundo escuta a mesma frase. Quando você começa a estudar demais, você vai ter que dosar duas coisas. Uma delas é a solidão. Quanto mais você estuda, a tendência é você entristecer com as coisas. Isso é um fato de quem estuda muito. E aí você tem que saber dosar. Vou fazer um exemplo aqui
Para quem gosta. Eu não sei se vocês já assistiram, pega esse aí, velho, rapidinho. Tem um episódio do Bob Esponja muito engraçado do Patrick. Vocês já assistiram que eles estão brincando os dois, ele bate a cabeça no penhasco, a cabeça do Patrick sai e eles pegam um coral inteligente e põem o Patrick lá. Pesado esse episódio para quem entende. Sabe por quê que é? O Patrick fica inteligente, cara, acabou a amizade dos caras. No final, ele faz N contas, N imagens, lá pesquisa tudo e fala assim, cara, onde está essa tal da felicidade que eu não encontro? No sentido do quê? Ele olha as coisas que ele fazia com o Bob Esponja, no olhar dele, é só coisas fúteis. O cara subiu de nível, né? E no final ele fez o cálculo de novo, da última vez, ele perguntou o Bob Esponja e foi lá achar a cabeça dele quando ele era burro. No contexto, quando eu sou burro, no contexto, não estou falando que isso aí é certo, não. Eu sou muito mais feliz, que eu desligo de muitas verdades. Quem estuda muito, eu lembro isso na graduação. Não sei como chegou isso a gente, quando você começa a estudar demais alguma coisa, a tendência é você ficar muito crítico e tudo que você tiver, você vai subir de nível, a tendência é você ficar mais isolado. Porque chega nesse nível. Chega no nível que, às vezes você quer bater um papo mais cabeça, não tem a galera. Às vezes você quer, sei lá, seguir uma vida melhor, é muito mais difícil. Eu estou inserido no lugar que tudo tem isso aí, velho. Então tem que saber, não estou falando que eu estou nesse time, mas o caminho para quem continua a estudar é tendência a ficar sozinho. Tanto que quando você pega os caras cabeça lá do passado, os caras teve que abdicar de muita coisa. Mulher, amizade. Porque os caras falaram, cara, isso aqui não vai dar ROI, né? Para mim. Isso aqui não vai trazer o que eu preciso. Os caras, muitos deles morreu, foi triste, sozinho, isolado. Você pega o filme de Oppenheim lá, não sei se vocês assistiram, Oppenheim, que o Albert Einstein está na casa do... Ah, não é Dalton não, velho. Ah, tá na casa do outro cientista. O cara tinha dinheiro, influente americano. Trouxe os caras mais pensantes e os caras moraram numa casa lá, tipo uma pensão, só com os caras fera. Porque no final os caras estavam ficando sozinhos. O Albert Einstein morreu sozinho, sem ninguém. Então o cara, a doutor, vem morar comigo aqui, velho. Nós trocamos uns papos aqui, anda aqui, de boa. Porque na visão dos caras era o quê? Cara, tudo isso que a gente tá indo pra humanidade é zica, velho, é só problema. Aí eu prefiro ficar aqui no mato sozinho, isolado. Aí o cara assiste o filme, velho. Você vai ver lá, os caras que estão na casa, tudo cientista, velho. Assistiu, né? Os caras morrem sozinhos praticamente, velho. Ele, por conta dele, eles não querem nem que família visita. Porque como você começa a entender demais uma coisa, a ideia é essa, a solidão vai pegar mesmo. Véio. Não é questão de contagiar, não, velho. É porque você não quer gastar tempo com essas coisas. Certo? Não, é porque a gente aprendeu que felicidade seria associada à dopamina, né? A gente tem um prazer ali e tal. Seria mais ou menos nesse contexto. O que eu entrego aqui, e estou à busca disso também há muito tempo, né? E eu entendi, até buscando Jesus, o contexto é o seguinte, buscando Jesus, a resposta é essa. Tá no presente. Ontem a menina leu no Momento com Deus isso, Coríntios 2 lá e comenta sobre isso. É você viver o presente. Tá presente. Mas presente não para fazer igual a gente acha que tem que fazer, corrigir as pessoas. É viver, absorver, tá sempre aberto para aprender também. Isso já te trazer uma forma de tranquilidade. Igual eu falei, eu tô lá com meu pai, cara, eu não tenho que ficar falando que ele tem que comer X e Y, fazer isso aqui. Não, tem que estar ali presente com ele. Porque depois aquilo lá vai passar. Então, quanto mais eu estiver presente vivendo, você conseguir dosar isso, é melhor. Que é o que Deus sempre fala, velho. No contexto que eu estou entendendo, né? Jesus fala, entregou isso pra gente. Deus é forma de Jesus lá. Quanto mais presente tiver, menos dor você vai ter. Porque você não vai estar vivendo na frente e nem atrás. Seria futuro e nem passado. Mas você precisa entender algumas coisas, né? Igual a gente está discutindo. Trazer uma vida que te traz mais qualidade. Seria fazer exercício, ter um bom convívio com algumas pessoas, ter seu momento, sempre desfrutar e entregar o melhor para qualquer um, que é o amor, né? Sem cobrar de ninguém, mas é complicado. A gente está o tempo inteiro querendo falar mal de alguém, querendo criticar alguma coisa, isso é inevitável. O diabo está aí para tentar a gente.
Temperatura para fechar aqui, né? A aula não foi sobre isso. Nesse contexto aí, mas temperatura, voltando a falar aí, o assunto que a gente vai entrar aqui, ele não vai estar na sua prova de semana que vem, viu? Mas ele vai estar no seu simulado. Seu simulado ele vai estar. Creio eu, minhas vontades. Em resumo, é o seguinte: óbvio, 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 óbvio. Eu acredito que seja óbvio para muita gente. Claro, tá nítido. Quando a gente sente frio, isso a gente herdou lá desde os ancestrais, viu? Isso é inevitável, a gente bate queixo, a gente faz isso, a gente faz isso. Isso é inevitável, infelizmente. Ah, eu nunca fiz isso. É porque talvez você nunca teve numa situação que realmente começou a sentir frio e não tinha nada para você se proteger. Mas isso é inevitável, porque a gente herdou desde lá de trás que não tinha blusa de frio, vou falar assim. Então acaba que a gente tem essas heranças dos ancestrais já instaladas no nosso genoma. Engraçado, igual a neném já tem noção de quando é o perigo. Seguro ela, quando faço para cair, ela já sabe, ela já liga o alerta. Como que ela sabe disso? A gente herdou. Felizmente aprenderam do pior jeito e foi passando de geração. A gente tem várias coisas assim. E aí o que acontece? Associado à temperatura. Quando a gente abaixa a temperatura nossa corporal, a gente tende a se agitar. E isso está associado à temperatura. Porque temperatura está aí na sua primeira página, depois que você muda aí da Milene Maria. Temperatura nada mais é que a agitação de partículas. Quanto mais agitado tiver as partículas, a tendência é se aumentar a temperatura. Lá no passado, eu vivi isso, não sei vocês, quando a gente estava lá no ensino fundamental, que estava aquele caos na sala de aula, menino levantando, jogando bolinha de papel, mascando chiclete, batendo no outro, uns quietinhos. Aí, professora, liga o ventilador. Aí a professora falou, se você escalar a boca e ficar quieto, querendo ou não, ela deve certo. Porque, notório, toda vez que você corre, você se agita, a temperatura sobe, termorregulação, biologia, ele vai resfriar, vai liberar água, suor. Aí eu não gosto de suar. Tudo bem, eu ia falar outra coisa, mas não pode. Mas não tem como. Você vai suar, brother. É do seu sistema. É do seu sistema. É pro seu bem. Ao que aumenta a temperatura, você tem que liberar água. E aí, como você agita demais, a temperatura vai aumentar, você tem que esfriar. Se você está agitado na sala, além de você estar agitando você está agitando as partículas do meio. Não tem como a gente fazer um experimento assim, mas é meio que notório quando você, sei lá, vai na feira no domingo, 9h30 da manhã, gente falando, gente vendendo, gente, isso aqui, caramba todo lá, quente o ambiente. E lá é aberto. A gente irradia também energia térmica. Depois a gente vai falar mais em detalhes sobre isso. Quando a gente vai no outro dia, no domingo, só tem uns cachorros querendo comer o que sobrou e uns bêbados lá, que restou do outro dia. A temperatura é menor. Considerando que a temperatura do dia, né, seja parecida com o dia anterior e também as nuvens e tudo mais. É bem impossível, mas dá para imaginar essa analogia. Você entra no ambiente, vai ter barraquinha esse final de semana, certo? Esse final de semana, beleza. Mas acho que vai ter esse final de semana, o galpão do Divino lá é aberto. Cara, mas na hora do show lá, é meio que impossível você sentir frio, a não ser que vente. Aí é difícil. Mas é porque calor humano, movimentação, gente falando, agitando as partículas do meio. Lá atrás a gente estudou sobre sólido, líquido e gasoso. Tem várias diferenças, mas o que eu quero falar é, qual que é a diferença entre sólido, líquido e gasoso? A agitação das moléculas. No sólido elas estão bem juntinhas, elas agitam bem pouco. No líquido, eu forneci fogo, elas começam a agitar porque elas estão ganhando essa energia, elas vão para o líquido, depois elas agitam tanto que elas vão para o estado gasoso. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais eu agitar as partículas num lugar, tende elas a expandir. Tende elas a expandir. Aí tem a ver uma propriedade coligativa, o nome disso aí. Aí é a química. Beleza? É porque aí você está colocando
uma substância, que é o pó de café, para ser extraído, né? E aí o que acontece? Você vai interagir com a água, aí vai mudar o ponto de fusão e ebulição, eles sofrem uma emulsão ali, aí é química, isso aí, beleza? Mas na água, boa referência, panelinha lá da vovó, batida muitos anos atrás, ah, e o seu pai comia nessa panela. Tá criando você essa panela também. Ela coloca a água para ferver lá, geralmente quando a panela é fina. E aí a água tá ali para ferver, você escuta um barulho, partículas agitando. Querendo ou não, é aquilo. A chaleira. Chaleira por causa dos elétrons também, né? Estão fluindo ali para aquecer na chaleira. Mas quando ela começa a agitar demais, as partículas estão se agitando ali no meio. Balão dirigível. Dirigível do Super Bowl, futebol americano, ele é um gás. Aquele dirigível. Passa em cima do estádio, ele é um gás. O balão que o cara entra e manda fogo, aquilo lá é convecção, a gente vai ver sobre isso. O ar está quente, eu mando fogo ali, o ar aquece, o balão expande. Fica menos denso. Por que ele expande? Porque as partículas agitam mais e batem nas paredes do balão, expande ela. Certo? Temperatura é agitação de partículas. Temperatura é isso. Acabou. Se alguma coisa está quente, é porque as partículas daquilo estão muito mais agitadas que no estado natural. Ponto final. Perguntas? Temperatura, em resumo, é isso. Para qualquer análise que a gente for fazer. Aí tem outros detalhes que a gente vai analisar aí, que é calor, equilíbrio térmico. Aí são um detalhezinho que a gente vai galgando aí e aprendendo com o passar do tempo. Perguntas? Então é isso. Não toma mojaro, não come açúcar, não use essas coisas erradas aí. Não jogue nas bets. Falou, valeu, obrigado.